Lucas, capítulo 7, versículo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 12. Todos a encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, verso 1. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhe faças isso, porque ama a nação, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Pai, nós te louvamos essa noite, te bendizemos por estarmos na tua casa mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em teu nome, de cantarmos juntos, de ouvirmos testemunhos, de adorarmos o teu nome. Já temos feito isso, Senhor, e continuaremos fazendo todos os dias das nossas vidas. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Nesse momento nós pedimos que o teu Espírito Santo venha, Senhor, iluminar o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos receber a tua voz, para que nós possamos ouvir a tua mensagem, aquilo que tu tens para falar conosco, aquilo que tu tens para ministrar em nossas vidas. Por isso que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar hoje. Ministra teus propósitos em nossa vida. Que nós, Senhor, não saiamos deste lugar da mesma maneira que entramos, mas que nós saiamos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, sabendo como nos portar durante o dia. Senhor, e sendo realmente, Deus, Senhor, um espelho, alguém que reflete a tua imagem, Senhor Jesus, e a tua semelhança. Por isso, fala conosco. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós pode sentar. Pode dar um pouquinho mais. Irmãos, Roma, ele foi um império que veio depois do Império Grego. Foi um império gigantesco. Foi um império muito poderoso, porque ele dominou o mundo antigo. E Roma saiu conquistando muitas nações, andando pelo continente, não apenas na Europa, mas invadindo o Oriente Médio, conquistando terras, conquistando cidades, conquistando nações e povos. E com essa conquista a gente pode se perguntar como é que Roma fazia com os lugares que eles conquistavam. Como que Roma garantia a sua posse, garantia o seu poder, a sua soberania. Eles colocavam pessoas nas regiões. Por exemplo, a gente leu aqui sobre o centurião. O que era o centurião? O centurião era um oficial romano muito importante. E ele era mantido em Roma, mantido por Roma, aliás, em lugares estratégicos,
em lugares que eles consideravam ponto-chave em cada localidade. E o objetivo era garantir o quê? O poder romano ali naquele lugar, e evitar com que houvessem rebeliões, e evitar com que houvessem situações ali. Então, pegando Israel, que é o nosso foco, que é sobre quem a gente está lendo, sobre o que nós vamos pregar hoje, Israel também entra sobre esse domínio romano. Israel também estava dominado sobre Roma. E quem era o rei? Na realidade, não existia um rei. Vamos dizer que seriam governadores locais indicados por quem? Pelo Império Romano. Porque a coroa mesmo era romana. E em determinado momento da história, algumas pessoas, alguns judeus, eles vão indagar Jesus, vão tentar Jesus a responder uma pergunta. E a pergunta que eles fazem é se era lícito pagar tributo a César, que era o rei de Roma. Então eles chegam diante de Jesus e eles fazem essa pergunta: peraí, é lícito a gente pagar imposto para Roma? Em outras palavras, o que eles estavam querendo dizer é como se eles falassem: Jesus, é lícito a gente aqui no Oriente, estamos em outro continente, pagar um imposto para um cara que está lá na Europa, lá na outra parte, lá em Roma, só porque o reino dele é grandão? Só porque ele saiu conquistando, ele dominou todo mundo, você acha que isso é certo? É essa pergunta que eles estão fazendo para Jesus: você acha isso certo? Porque, amados, o ministério de Jesus, ele vem num momento em que há uma insatisfação em Israel. O ministério de Jesus, ele surge no momento que existe uma insatisfação no meio do povo, no meio dos judeus, contra quem? Contra Roma. Já existia, já havia agora ali um gemido do povo dizendo que não era justo, não era certo aquilo. Então, os judeus, se você ler os evangelhos, você vai ver, eles odiavam o cobrador de impostos, porque eles eram representantes romanos. Tudo que tinha a ver com Roma, isso era algo que eles detestavam, e aquilo já estava começando a atingir o seu ápice. Eles já começavam a ficar em desespero quando falavam de cidadãos romanos. Agora, por que em Israel existiam centuriões romanos? Como eu já falei, dentro do militarismo romano, fosse pensar no exército, o centurião ele era responsável por um destacamento militar, com vários soldados. Ele seria, se a gente colocar os dias de hoje, sei lá, um capitão, um comandante, um general, algo do tipo. Então ele era responsável ele tinha vários homens, e ele então ficava em um lugar ali estratégico. Então, a pergunta para nós hoje é: por que esses caras estavam morando em Israel? Vamos lá, eu já expliquei. Será que eles gostavam de Israel? Sim ou não? O que vocês acham? Não, eles não gostavam de Israel. Será que eles gostavam porque era a terra santa? Não, eles não estavam lá porque era a terra santa. Será, irmãos, que eles gostavam de Deus? Eles estavam lá porque não? Porque aqui é o lugar que vai vir o Messias, aquele que Isaías profetizou. Será que é por isso que o centurião estaria ali? Não. Será então, eu já sei, é porque eles ouviram falar de Abraão, eles ouviram falar de Isaac, ouviram falar de Jacó, dos patriarcas. Então é um povo diferenciado, é o povo separado por Deus. Será que é por isso que eles estavam ali? Não, eles nem sabiam disso. Eles estão lá porque a coroa romana determinou. Eles estão lá porque a coroa romana os enviou. O centurião a estar ali para cuidar dos seus interesses. Ele enviou os centuriões em locais estratégicos para que o poder de Roma pudesse ser garantido. Por exemplo, aqui na leitura do texto era Cafarnaum. E Cafarnaum, nós conhecemos muito bem a história, é ali que Jesus estabelece o seu ministério. Ali na Galileia, uma região onde tem muitos pescadores. Era uma região que tinha um porto ali. Era uma região, podemos dizer, uma região comercial. Era uma região, onde era estratégica, onde muita coisa passava por ali. Então, amados, como eu disse no início,
era extremamente importante para Roma, para que os seus interesses pudessem ser mantidos. Era interessante para Roma ter um centurião naquela região de Cafarnaum. E a Bíblia nos conta sobre esse centurião que está ali em Cafarnaum. Era um lugar importante, era um lugar estratégico para eles, onde muita coisa passava. Então eles tinham que ter alguém ali que garantisse o poder romano. Qual que é o objetivo de garantir o poder romano? Ir contra rebeliões, contra insurreições, contra qualquer levante contra o Império Romano, contra o poder romano. Então era por isso que o centurião estava ali. Esse é o motivo que o centurião está ali naquela cidade. Mas o texto, ele se atém a um período mais distante das rebeliões, né? Mais à frente, alguns anos, aí 30 e poucos anos, 38 anos mais para frente, aí você vai ver dentro da história que vai acontecer as rebeliões e tal, as insurreições, mas ainda isso aqui estava muito longe de acontecer. Isso é tudo para que você se situe, para que você entenda um pouquinho do contexto histórico, para que a gente possa entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Agora vamos voltar para o texto. Então você entendeu o que o centurião está fazendo lá? Amém? Todo mundo entendeu? Não ficou dúvida? Amém? Então você entende o que o centurião está fazendo ali. Qual que é a função do centurião? Então vamos lá voltar para o texto. Lá em Cafarnaum existia um centurião que vivia ali. Então para garantir, vamos reforçar para deixar isso bem guardado, para garantir os interesses de Roma na região, só tem dois jeitos. Só tem duas formas de Roma garantir, o centurião garantir o poder romano. Ou ele chegava, né, com os dois pés, com mão de ferro, mandando matar, mandando prender, fazendo um reboliço, tacando terror em todo mundo. Então eu imponho o respeito, eu imponho a autoridade na marra, com mãos de ferro. Ou então eu escolho o caminho da amizade no meio da comunidade. Então tem duas opções. Ou eu sou o bad cop, ou eu sou o good cop. Então tem duas opções, ou você vai ser mal, ou você vai ser bom. Então, amados, claramente, na leitura bíblica que nós fizemos hoje, nós podemos ver que esse centurião, ele escolheu o caminho da amizade. Ele não escolheu reger aquele lugar com mão de ferro, mas ele escolheu ser amigo da comunidade, mesmo sendo pagão. Ele chegou ali, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, ele chegou ali, chamou todo mundo para uma reunião, conversou com os líderes religiosos dali, com a comunidade local, demonstrou respeito pela fé, por aquilo que eles criam, por aquilo que eles acreditavam. Ele se mostrou solícito para ajudar ali no que fosse necessário. Ele falou: olha, gente, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para apoiar vocês, para dar um suporte para vocês, eu estou aqui para garantir a segurança de vocês, que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tudo que vocês precisarem e tal, eu estou aqui. Então, esse é o caminho que esse centurião, ele vai decidir ali, levar essa forma como ele vai conduzir Cafarnaum. Então ele se mostra solícito. E com o passar dos anos, amados, né, no primeiro momento, óbvio, as pessoas vão chegar e vão olhar meio diferente. Peraí, esse cara está querendo dominar, a gente está sendo dominado. Mas os anos vão passando. Os anos vão passando. E ele se torna amigo, realmente, da comunidade. Ele se torna amigo das pessoas que estavam ali. As pessoas começam a gostar dele, porque ele escolheu o caminho do diálogo, ele escolheu o caminho da paz. Ele não quis contenda com o pessoal, então ele se torna amigo. Mas ele escolheu esse caminho com qual objetivo? Garantir os interesses romanos. Esse é o objetivo dele. Ele está ali numa missão. Ele está ali com um objetivo. Ele está ali com um propósito. Esse centurião, que não era temente a Deus, ele não era temente a Deus, tinha seus deuses, ele vem de Roma, idolatria total, não era um judeu, mas parecia ser piedoso. Poxa, ele é um cara legal, mas não era judeu.
mas era amigo de todos. Poxa, gente boa. Ele se envolveu com as pessoas, brincava com as pessoas, virou um amigo, se tornou respeitado por todos, querido por todos. As pessoas já não estão olhando para aquele centurião como alguém romano, como alguém que está nos escravizando, como alguém que está dominando, colocando o poder de Roma ali sobre a gente. Não, gente boa. Se fosse falar com ele, falar: esse cara é camarada, gente boa, tranquilo, não esquenta a cabeça com ele não. Então ele se torna muito querido na comunidade local. Aí um dia, o texto vai dizer no versículo 2, que um servo desse centurião estava doente. E esse servo ficou desenganado. A medicina já não tinha mais respostas para o cara. E a Bíblia nos diz que aquele centurião, ele tinha um apreço muito grande pelo seu servo. Ele gostava do seu servo. E como a gente conhece bem a história, Jesus ele baseou o seu ministério onde? Em Cafarnaum, ali na região da Galileia. E eu imagino que então Jesus está voltando, né, de algum lugar ali das suas pregações, de anunciar o reino. O centurião, ele fica sabendo que Jesus ele vai passar ali. O que ele faz? Ele vai falar agora com os líderes religiosos, com os anciãos dos judeus, os líderes religiosos da época. E ele vai chegar e vai falar assim: olha, eu quero que vocês vão lá e peçam para Jesus curar o meu servo. Agora pense, irmãos, por que ele vai pedir para os líderes religiosos? Qual que é o pensamento dele? Vamos tentar entender hoje como que ele entendia. Por que ele pede para os líderes religiosos? Qual que é a razão? Vamos lá, irmãos, vamos pensar. Ele era pagão, ele era romano, certo? E Jesus era o grande homem da Galileia. Aonde Jesus ia, arrastava multidões, ele era o homem da religião. Jesus era o homem da religião. Vamos entender pela ótica do centurião. Jesus é o homem da religião. Ele está falando de Deus, está falando aí algumas coisas. Onde ele vai, atrai uma multidão. Era alguém que falava de Deus. Qual que era a lógica desse centurião de pedir aos religiosos para falar com Jesus? O assunto é o mesmo. É religião, é Deus. Os caras aí mexem com religião, falam de Deus. Quem melhor para falar com Jesus, por mim, do que ele? É os contatos, é a mesma área. Sabe quando você está fazendo, tem alguma atribuição, e aí você olha assim: você faz isso aí, por exemplo, você é músico, você toca. Aí chegou um músico: você é músico, fala com ele aí. Você que entende melhor do que eu, não é isso? Porque você fala, é a tua área. Então, a lógica que esse centurião está usando é essa. Espera aí, está falando de Deus? Eu vou falar com os líderes religiosos, certamente eles vão me ajudar. Eles vão saber melhor como falar com Jesus. Eles vão saber melhor como chegar para Jesus. Porque como que eu vou chegar para Jesus? Como que eu vou chegar e falar para Jesus: Jesus, me ajuda aí? Não. Então, ele vai... Fico imaginando, talvez ele faz uma reunião rapidinha com os líderes religiosos ali. E o pensamento dele é tudo igual. Ele não sabe. A religião é a mesma coisa, a mesma língua, tudo igual. Ele marca uma reunião, chega lá, para os caras pedem lá: tragam Jesus aqui para mim, porque meu servo está morrendo. Nós sabemos, conhecemos bem a história. Jesus e os líderes da época, os líderes religiosos da época, se dão sim ou não? Sim ou não? Não. Então Jesus e os líderes religiosos da época não bate, não dá certo, porque o que Jesus está anunciando, eles não estão concordando com nada disso. Muito pelo contrário, eles estão se levantando contra Jesus. Então eles não combinam. Mas o centurião, irmãos, é alguém importante. Não é qualquer um que está pedindo. Está entendendo? Não é qualquer um que está chegando e falando com os líderes religiosos. Não, ele é alguém importante. É o cara que quando chegou na cidade, ele escolheu a diplomacia com as pessoas. É o cara que não chegou com um braço de ferro, determinando tudo, mandando matar, mandando prender, mandando soltar, mandando fazer o que quer. Não, ele escolheu a diplomacia para servir aquela cidade. E ao longo do tempo,
passou a amar a nação. Ele gostava também das pessoas, óbvio, ele gostava das pessoas. E ainda a Bíblia diz que ele construiu a sinagoga deles. Olha lá, ele foi para fazer o interesse de Roma, e ele ainda foi lá e construiu a sinagoga, irmãos. Foi lá, agradou os caras. Os religiosos não curtiam, eles não gostavam de Jesus. Mas por ser alguém importante, eles vão fazer um esforço. E eles vão falar com Jesus. O centurião é alguém importante. Então agora a Bíblia vai nos dizer que eles vão falar com Jesus. E a conversa entre Jesus e esses líderes religiosos revela a mim e a você algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês brevemente. Quero deixar 3 pontos para a gente pensar e meditar nessa noite. Primeira coisa, irmãos, cuidado com os olhos da religião. Cuidado com a forma como a religião enxerga as coisas. Cuidado com os óculos da religião. A Bíblia vai dizer que depois que o centurião ele fala com os líderes religiosos, os religiosos, os anciãos da época, eles chegam até Jesus. Agora perceba que interessante aqui, a gente poderia até fazer uma outra pregação para falar sobre isso. Líderes religiosos procurando Jesus para uma cura. Onde você vai ver isso? Nos evangelhos. Líderes religiosos, aqueles que vão contra Jesus, que queriam pegar Jesus em alguma coisa, procurando Jesus para que Jesus realize uma cura. São os caras que mais à frente vão matar Jesus. São os caras que vão endossar, vão matar Jesus. Mas o centurião é um cara grande. O centurião, ele é importante. Ele tem dinheiro. Ele tem posição. Ele tem status, ele tem tudo mais, né? Então, os líderes religiosos, eles estão dispostos a passar por cima do orgulho deles e irem lá falar com Jesus. Eles odeiam Jesus, mas eles vão passar por orgulho, vão passar por cima do orgulho deles, vão passar por cima de tudo isso e vão, em nome do centurião, procurar Jesus. E eles vão lá. Agora, veja com atenção. Eu fico imaginando o centurião falando, um olha um para o outro, no centurião, um líder olha para o outro. E agora? Vamos lá, né? Quer ajudar o cara está fazendo um monte de coisa para a gente, vamos fazer uma. O cara é importante, a gente pede a ele, faz alguma coisa para a gente, o cara é importante. Vamos lá, vamos falar com Jesus. Eles respiram. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão chegar com Jesus. Eles chegam, Jesus vem ali, aquela multidão, eles chegam diante de Jesus. Agora veja com atenção, como é que eles chegam diante de Jesus? Como é que eles falam da situação para Jesus? Porque eles falam, irmãos, a partir do poder que eles acham que eles têm, para entender quem é salvo e quem não é, quem é digno e quem não é digno, quem é santo e quem não é santo. Eles acham que têm o poder, eles chegam diante de Jesus para dizer quem é de Deus e quem não é. Vamos ler isso. Versículo 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem é digno. Em outras traduções vai dizer também: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Olha lá, você conseguiu perceber alguma coisa estranha aqui? Olha como esses caras, eles não estão chegando para Jesus suplicando, se humilhando, chorando. Não, eles estão chegando quase que para Jesus, quase que apontando o dedo na cara de Jesus e falando assim: olha, esse homem merece que o Senhor cure ele. Ele ama a nossa nação. Ele construiu a nossa sinagoga. Eles estão chegando para Jesus dizendo assim: olha, é o seguinte, Jesus, a gente tem um pedido de cura. E a pessoa que fez o pedido é muito importante.
Ela é muito importante. É muito especial. E ele é digno. Eles já estão chegando para Jesus falando assim, ele é digno, o senhor tem que fazer. Olha lá, a religião está estabelecendo, a religião está dizendo quem é e quem não é digno. E eles definem isso, irmãos, baseado no que eles veem. Eles afirmam isso baseado naquilo que eles falam. Então, cuidado. Hoje é uma palavra de alerta. Cuidado com a religião que ainda hoje aponta quem é e quem não é digno. Líderes religiosos que apontam quem é e quem não é. E eles têm como base o tratamento que essas pessoas que eles consideram dignas têm com outras pessoas. E baseado naquilo que eles fazem pela comunidade. Porque ele faz isso com cada filho. Faz aquilo outro. Em outras palavras, eles chegam para Jesus e dizem assim: esse cara é digno, o Senhor pode ir lá fazer o milagre. Pode ir lá fazer, porque ele merece. Pode curar, porque nós estamos atestando que essa pessoa ela é importante. Esse cara é importante, ele é bênção. Então o Senhor pode ir lá curar, o Senhor pode ir lá fazer. Nós é que definimos quem Deus atende ou não. Então vamos fazer uma oração especial para o irmãozinho aqui, porque ele é bênção. Olha, ele tem feito isso pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Olha, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Vamos orar por ele e vamos pedir para Deus abençoar, porque ele é digno, ele merece. É um cara bom. Tá com um filminho aí, joga um filminho, mostra tudo aquilo que ele fez, as benfeitorias. Olha como essa pessoa é legal. Como a gente tem que ter compaixão dele, ele é digno. Jesus é o seguinte, ele é digno, pode fazer o milagre, Jesus. Nós entendemos, ele é uma boa pessoa. Faz o milagre, Jesus, realiza aí. Irmãos, e essa é a forma como muitos enxergam a fé. Como muitos hoje entendem a vida espiritual. Ah, se você deu X, então é digno. Se você gosta de A ou B, se você gosta do fulano ou do beltrano, então é digno, porque ele gosta. Ele gosta do fulano, então ele é digno. Tamo junto, hein? Então um parceiro aí, pastor Celso, você gosta do mesmo cara que eu, então o cara é digno. A gente gosta da mesma coisa. Ah, mas o cara postou isso. Você não sabe. Missionário ali, você não sabe o que postaram no status do WhatsApp. Aquela pessoa postou isso aqui, ó. Ela falou que Deus é amor e que é justiça. Tá vendo ali, ó? É digno. Porque olha o que ele está postando. Mas não é cristão, não. Olha o que ele está fazendo ali, ó, de Deus, está sendo usado por Deus. Deus está na vida dele. É digno. Porque postou. Se a pessoa, irmãos, ela é considerada digna pela religião, então Deus, agora ele tem que entrar e tem que atender os pedidos. Porque a religião dignificou a pessoa, baseada em comportamento. Porque ela fez uma coisinha ali. Ah, ela fez uma coisinha, então está tudo certo. Ele é amigo dos judeus. Amigo dos crentes. Ele é amigo, ele faz coisa boa. Poxa, ele foi lá, ó, veio com o carro dele, levou os irmãos. Não, uma pessoa boa, digna. Ela é digna. Jesus, ele ama a nação. Ele ama a nossa nação, ele construiu a sinagoga. Então Deus tem que atendê-lo. Ok. E desde quando o amor à pátria tem a ver com dignidade diante de Deus? Desde quando eu postar ou eu fazer isso ou aquilo tem a ver com dignidade diante de Deus? Então, se a gente se aprofunda um pouco mais, irmãos, o que eles estão dizendo é o seguinte: ele é digno porque ele ama a nação de Israel.
povo escolhido do Senhor, tem a bandeira de Israel, ama o nosso povo, fez a sinagoga, onde a gente se reúne, sabe por quê? Porque Ele permitiu, porque Ele deixou esse espaço aqui, governo romano, mas Ele deixou esse espaço, Ele construiu uma sinagoga, para que a gente pudesse nos reunir e louvarmos. Então, como Ele fez tudo isso, Ele é digno. Jesus tem que ir lá, Jesus tem que fazer alguma coisa. Irmãos, hoje vivemos momentos exatamente como esse na nossa fé, onde a pessoa, se ela ama a nação, se ela ajuda a sinagoga, se ela ajuda a igreja, automaticamente ela é considerada digna, porque ele ama o que a gente ama, e ele investe no que a gente acredita, então é salvo, ele é digno, Abreu, ele ama o que a gente ama, ele apoia aquilo que a gente está fazendo. Não, eu apoio a causa de vocês. Então o cara é digno. Jesus abençoa o cara aí, o cara está ajudando a gente. O cara é digno. Gente, voltando para o texto, amor à nação é uma bênção. Uma bênção. Mas amar a nação não te faz digno diante de Deus. Você pode ser o maior patriota, isso não te faz digno diante de Deus. O respeito à fé, o respeito à igreja é uma bênção, lógico que é. Mas respeitar, ajudar, defender a igreja não faz ninguém digno diante de Deus. Não faz ninguém digno diante de Deus. Em tempo de politização da igreja, irmãos, alguém precisa falar isso, porque tem crente confundindo as coisas aí. Ser digno diante de Deus não tem nada a ver com ajudar, trabalhar por e pela igreja. Não tem nada a ver isso ser digno de Deus. Tem que defender, a pessoa está falando que não tem que defender? Lógico que tem que defender. Não estou falando que não tem que defender, tem que defender. Mas isso não significa que você é digno diante de Deus. Amar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos não faz de você digno. Não faz. Não é um lema que faz você digno. Isso não faz a pessoa espiritualmente digna. O texto está dizendo o quê? Eles estão dizendo que o centurião é digno. A religião está dizendo que o centurião é digno. Jesus faz aí. O cara é digno. O cara ama a nação. O cara ama nosso povo. O cara está trabalhando pelo nosso bem. O cara é digno. Quem está dizendo isso é a religião. Aí no versículo 6, vai dizer assim: então Jesus foi com eles. Os caras chegaram, falaram o que tinha que falar. Beleza. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Olha lá, o centurião primeiro envia quem? Os líderes religiosos, não foi? Primeiro ele mandou os líderes religiosos, ele mandou falar com Jesus. Agora Jesus está chegando na casa do cara. O que ele faz agora? Agora ele está mandando uns amigos. Olha lá, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. O centurião enviou uns amigos. Quem conhece melhor o centurião? Os religiosos ou os amigos? Quem conhece melhor você? O teu colega de trabalho ou os teus amigos? Que andam com você? Os teus amigos. Então a Bíblia está dizendo que o quê? O centurião agora envia uns amigos para dizer que ele não era. Mas peraí, os líderes religiosos não estão dizendo que ele é digno? Os líderes religiosos estão dizendo que ele é digno. Mas o próprio centurião está dizendo: eu não sou digno. Então o amor à nação, espera aí, o amor à nação, o respeito à fé do povo, dar o dízimo, dar a oferta, trabalhar, é bênção, mas não transforma ninguém em digno.
Mas era assim que os religiosos daquela época, e muitos da nossa época, pensam. Porque ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele fez... Não, então ele é digno. Quem pode dizer isso senão Deus? A gente leu Colossenses. Os óculos da religião, o olhar da religião está dignificando pagãos, pessoas que não servem a Cristo. Está transformando políticos em irmãos em Cristo, sem que eles passem pelo novo nascimento. Estão transformando, estão defendendo com unhas e dentes. Jesus, Ele é digno. Igreja, Ele é digno. Segundo ponto. A fé que Deus recebe é a fé pessoal e realista. No versículo 4, os líderes estão dizendo que podia curar, porque ele era digno. Mas no versículo 6, ele diz para não entrar no teto dele, porque ele não era digno. Os religiosos diziam que ele era digno porque ele era bom para eles, porque pagava a religião deles, porque custeava a religião deles. Mas dentro dele, ele sabia: eu não sou digno. Perceba, irmãos, por querer o bem dos judeus, para os religiosos, isso era o suficiente para dignificá-lo. Mas para ele, o pensamento era diferente. As convicções dele nada tinham a ver com dignidade diante de Deus. Não tinha nada a ver. Está entendendo? Porque eu construí esse começo, a introdução, falando sobre qual que era o propósito do centurião. Então, para você poder entender a mensagem de Deus nessa noite, o propósito dele era outro. Ele não estava ali com um propósito: não, esse é o povo escolhido, é a nação escolhida do Senhor, e eu vou protegê-la. Não! Ele está ali para defender os interesses romanos. E ele vai fazer do que tiver que fazer para defender os interesses romanos. O que ele está dizendo agora é: o que eu penso de política, o que eu penso de governo, como fazer, não me torna digno diante de Deus. Esse é o pensamento dele. Ele está mais certo, irmãos, do que os religiosos daquela época. Cuidado com as heresias modernas, irmãos, que nos dignificam, porque você apoia o lado bom. Não, ele apoia o lado bom, então ele é uma pessoa legal. Cuidado. Pessoas, religião que te rotula como filho de Deus, só porque você escolhe a bandeira de Israel ao invés da bandeira dos palestinos na hora da guerra. Porque isso não te faz digno diante de Deus. Não, porque eu escolhi esse lado, então eu estou do lado do bem. Isso não te dignifica diante de Deus. Isso não fala que você é digno diante de Deus. Cuidado quando dizem que você é especial, porque você dá ofertas grandes ao invés de moedas. Que dizem que você é filho de Deus, só porque você faz isso ou faz aquilo, que a religião aplaude. Ai, que legal. Glória a Deus. Olha que legal, ele fez uma doação de 7.000 reais. Olha que Deus, meu Deus, é a vida desse camarada. Isso não diz que você é digno diante de Deus. Olha o que o Luciano Huck fez. O cara é digno, o cara é bom. O cara é bom, o cara tem um programa na TV que ele constrói casa para as pessoas, ele arruma a casa das pessoas. Poxa, que legal, esse cara é muito bom. Que coração tremendo, olha. Aí vai fazer a entrevista: ô, seu Luciano, o senhor é muito bom. Que Deus te abençoe, você é digno.
Porque na fé, parece que você tem um cargo, você tem um nome, você tem um título, parece que tudo se justifica. É digno diante dos homens. A dignidade não vem com o título que você alcançou. A dignidade não tem a ver com a consideração que as pessoas têm por você. Não, porque olha, onde ele passa todo mundo cumprimenta. O cara o pessoal gosta dele, ele é gente boa. Ô fulano, se o cara está do outro lado da rua, oi, aí, tudo bem? O cara faz questão de parar do outro lado da rua para cumprimentar você. Não, porque realmente as pessoas reconhecem você. Pô, uma pessoa boa, não, ele é digno. Deus, irmãos, entenda isso. Deus não vai chegar assim, Deus não vai chegar e falar assim, no grande dia, bom, esse camarada aqui, ele nunca me buscou. Ele não orava, ele não lia a minha palavra, ele não buscava. Mas, olha só, ele nunca falou comigo, mas olha só, como todo mundo considera ele, eu também vou considerar ele, né? Todo mundo considerava ele. Vou considerar também, entra no meu reino. Você acha que vai ser assim, irmãos? Não é assim que funciona. Jesus alertou isso, vamos ver. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Olha lá, Jesus está explicando que salvação não tem nada a ver com as coisas que fazemos em nome de Jesus. Não é porque você usa o nome de Jesus fazendo coisas boas na obra dele, inclusive, que faz de você uma pessoa digna. Não, porque olha, eu faço na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não torna você digno, meu irmão. E esse homem, esse centurião, sabia lá dentro dele que ele não era digno. As pessoas consideravam ele digno, e o cara não se via assim. Não é porque eu ajudo, porque eu prego, que eu sou digno. Eles achavam que era digno, baseado naquilo que eles percebiam, no que eles viam, no que os outros falavam, no que eles recebiam. Eles recebiam alguma coisa, no que eles ouviam. Mas isso não é o que estava dentro dele. Não era isso que estava dentro dele, irmãos. Ele construiu a sinagoga porque ele é bom? Ou porque ele está preocupado com os interesses romanos? Deus não olha o show que a gente apresenta, irmãos. Deus não olha o show que você apresenta. Uma bela apresentação, uma bela máscara, uma bela aparência. Mas Ele enxerga depois que fecham as cortinas. Ele enxerga onde ninguém audita, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. É lá que Ele vê. Quando Ele ouve que os anciãos estavam falando dele, e que aquilo que os anciãos estão falando acerca dele não era verdade, Ele vai mandar os amigos consertar. Ele manda primeiro a religião, mas a religião não está atestando algo verdadeiro. Então Ele manda os amigos para consertar. Ele está falando assim: olha, Jesus, não foi eu que disse isso. Eu não vejo isso de mim. Eu não sou digno. Isso é a cabeça deles. Isso é raciocínio deles. É o que eles pensam de mim. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles acham que eu sou bom, que eu sou digno. Fala para Jesus a verdade. Vão lá, meus amigos, falem para Jesus a verdade. Fala que eu não sou digno, que Ele entre na minha casa. Mas se Ele der apenas uma palavra, eu sei que Ele tem autoridade, e eu sei que o meu servo, Ele vai sarar. Ele sabia, irmãos, que era um pecador. Ele era carente da glória de Deus. Ele não era digno de uma visita pessoal de Deus em sua casa.
uma fé realista. Uma fé pessoal, não baseado naquilo que os outros falam. Terceiro ponto, as horas já estão avançadas. A fé que Jesus elogia, irmãos, é a fé que não confunde posição com dignidade. A fé que Jesus elogia daquele homem é a fé que não confunde posição com dignidade. Jesus, ele já criticou os discípulos por ter uma fé pequena, é ou não é? Mas aqui, Jesus está elogiando a fé de alguém que ele nem estava vendo, que amigos vieram falar por ele, e esse alguém era pagão, adorava outros deuses, não era judeu, de um cara que tem os deuses lá de Roma. Jesus explode com o conceito religioso de diversas formas, e ele faz aqui de novo diante dos religiosos: eu não vi nenhuma fé igual desse cara. Ele está dizendo isso no versículo 9. Ele nunca viu uma fé tamanha, mesmo em Israel. Ele era pagão, mas ele era realista quanto ao pecado e à sua situação diante de Deus. E esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa ter nas nossas vidas. A fé que Jesus elogia é a fé realista. Não é a fé que coloca aquilo que faz, o que ele fez ou o que ele faz na frente. Não é a fé que coloca a posição, a situação que ele vive diante de Deus. Ele não está colocando quem ele é. Não, porque eu sou isso. Você já percebeu que tem gente assim? Já percebeu? Que quando você vai perguntar o nome da pessoa, o título vem na frente? Eu não sei se vocês já viram. Na igreja acontece muito isso. Vem um papelzinho que ele está nos visitando. O pastor fulano da igreja tal. O pastor Beltrano da igreja tal. O pastor não sei o quê. O missionário. Qual que é o teu nome? É pastor Manuel. Qual que é o teu nome? É missionário Joaquim. Qual que é o teu nome? Eu sou o doutor João. É ou não é? Quantas vezes você já perguntou para alguém, a pessoa coloca o título dela na frente? Você perguntou o nome, e a pessoa está colocando o título dela. Mas perceba, esse centurião não está fazendo assim. Eu sou o centurião. Eu sou o responsável por manter a ordem aqui. Eu sou de Roma, eu sou uma autoridade. Eu sou o doutor. Eu sou o policial. Ó, irmãos, eu dou risada. Às vezes, tem dia que às vezes você vai fazer uma apresentação aqui, o pastor fulano está conosco. Eu nem conheço, mas ele está deixando bem claro que ele é pastor. Ele quer deixar claro, para todo mundo saber a posição que ele tem. Você acha que Jesus quer saber isso? Você acha que Jesus está preocupado com isso, irmãos? Qual o teu nome? Pastor Carlos. Me apresenta aí, pastor Celso. Quando eu for lá no recanto, quando não tiver uns irmãos que não me conhecem assim, aí você me apresenta. Ó, o pastor Carlos está lá. A fé que não confunde posição com dignidade diante de Deus, irmãos. Essas são as pessoas da religião que vão se dignificando. Aí vem o cara e diz, para mexer com a nossa estrutura nessa noite: não, eu não sou digno. O cara é a maior autoridade da região, mas o cara está falando assim: eu não sou digno. Essa é a fé que Deus ama, irmãos. A fé pura, a fé que não confunde posição diante dos homens com direitos diante de Deus. Mas às vezes parece que a gente confunde, né? Eu tenho uma posição, então Deus tem que me fazer. Porque eu sou pastor e você não é, então Deus tem que fazer mais para mim do que para você. Dignidade não tem nada a ver com posição, irmãos. Não é porque eu tenho uma posição X diante dos homens, que eu tenho títulos, que eu tenho anéis. Enfim, que vai ter um lugar reservado, diferenciado. Porque eu tenho títulos. Então vai ter uma salinha especial, irmãos, no céu.
Aqui é reservado para os pastores. Essa sala aqui é para os presbíteros. E a gente vai colocando, isso aí é o que sobrou, aí vocês ficam aí no meio do mato. Não vai ter isso, irmãos. O cara construiu a sinagoga, mas ele entende que isso não o dignifica. Ele fez algo que agradou todo mundo ficou feliz e achou que ele era o máximo. Mas isso não dignifica ele. Os títulos, as honras, os aplausos têm a ver com homens. Mas diante de Deus, todos nós, eu e você, somos pecadores. E a nossa luta é resgatarmos essa verdadeira fé. Onde quem nós somos não pode ser definido com aquilo que nós temos ou aquilo que fizemos. Estou encerrando, quero fazer uma pergunta para você. Quem é você para Deus? Você faz algo importante na obra de Deus? Que bom. Dá um troféu joinha para você. Porque você faz alguma coisa na obra de Deus. Mas isso não torna você digno diante de Deus. Se você achava que dignidade tem a ver com o que a gente faz, então deleta isso da tua mente hoje. Para terminar, Apocalipse, capítulo 7, versículo 13, eu vou encerrar aqui. Então um dos anciãos me perguntou: esses que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Dignidade tem a ver com aqueles que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. A dignidade não tem a ver com o que a gente dá, com o que a gente faz. A dignidade está no sangue de Jesus. A dignidade não está nos títulos que você tem, mas no sangue do Cordeiro de Deus. Se alguém entendia como digno porque faz, porque ora, porque canta, porque prega, porque jejua, porque alcançou um título, esqueça isso. Porque agora eu sou digno, agora eu sou pastor, agora eu sou presbítero, agora eu sou missionário, agora eu sou evangelista, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Você pode ter o respeito das pessoas, a honra humana, mas dignidade é só para quem lavou as vestes no sangue do Cordeiro. É lá que você é digno. E você não é digno porque você é bom. Você se torna digno porque Jesus é bom. E Ele aceitou morrer exatamente no seu lugar. E porque morreu no seu lugar, branqueou as suas vestes diante de Deus. E branqueadas as suas vestes diante de Deus, somos considerados filhos de Deus. Não por méritos, mas unicamente porque Jesus é bom. Vamos ficar de pé. Quem é digno? Quem é digno? É aquele que a religião está dizendo que é digno, que merece? Deus está falando conosco hoje, Deus está mexendo com a gente hoje. Porque aquele centurião, os líderes religiosos entendiam que ele é digno, mas ele manda os amigos falar: não, eu não sou digno. Eu não sou digno.
Porque o que eu faço, eu sei porque eu faço. Eu sei o que está dentro do meu coração. E tudo que eu fiz, Ele sabe disso. Eu estou fazendo pelos interesses romanos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que eles estão pensando que é. Somente Deus pode sondar o nosso coração. Que a tua oração hoje seja: Senhor, sonda meu coração. Que eu não enxergue com o olhar que a religião tem enxergado as coisas à minha volta, mas que eu enxergue como o Senhor quer que eu enxergue, como alguém que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e no meio das tribulações da vida, guardou a fé, manteve a esperança, não negou o nome do Senhor. Mexe conosco, Senhor. Que a nossa fé venha a ser uma fé genuína, pura, que reconhece que nós nada somos diante de Ti. Pai, nessa noite, a Tua palavra tem falado conosco. A Tua palavra é aquela que vem para mexer, para balançar, para nos tirar dos eixos por muitas vezes, Senhor, mas para nos endireitar na direção que Tu queres. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, sobre esse meu irmão, essa minha irmã que ouviu essa mensagem aqui, que eles entendam hoje que dignidade não tem nada a ver com aquilo que fazemos, com gestos, com atitudes, mas tem a ver com o Senhor. E aquele centurião entendeu naquele dia, Senhor, que nós também entendamos, que nós tenhamos a ótica do reino de Deus, que nós tenhamos a ótica de quem enxerga, Senhor Jesus, que nós nada somos, nós nada podemos, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que se entregou naquela cruz do Calvário, nós temos vida, nós temos transformação, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros e participantes da vida eterna, Senhor. Por isso nos instrui, nos molda de acordo com a Tua vontade, e nos dá uma ótica que vem dos céus, não uma ótica que vem de homens, mas uma ótica que vem de Ti. É o que nós te pedimos, e nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.